DermaCast, o podcast que fala de dermatologia em todas as áreas de sua vida. Eu sou Marcela Araújo, dermatologista. E eu sou Lígia Pessoa de Melo, também dermatologista. E o podcast de hoje é sobre homens, como é que eles se cuidam, se eles estão preocupados com sua aparência, se eles vão primeiro para dermatologista ou para o cirurgião plástico. E para falar desse assunto, nós estamos recebendo uma pessoa que é a autoridade máxima, uma pessoa que fala de estética, de cirurgia. Nós estamos aqui com o Dr. Emílio Leão, é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo ao DermaCast. E antes da gente começar esse papo, eu queria que o Dr. Leão se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória, por onde ele andou, como é que ele fez a formação dele. Ele é um cirurgião reconhecido aqui em Recife e até nacionalmente e internacionalmente. Fala aí pra gente, Dr. Leão. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, entendeu? Nesse programa de podcast que é tão famoso aqui em Recife. E a minha vida é longa, viu? A minha vida é um livro, diga. Vai escrever um livro, viu? Dá uns 2 livros. Olha aí, conta um pouquinho pra você. Esse ano eu estou completando 50 anos de formado. Arrasou. Entendeu? E comecei na cirurgia plástica desde cedo. Eu já queria fazer cirurgia plástica desde quando eu era estudante de científico. Influenciado pela medicina, meu pai era médico, a minha família tem muitos médicos, e a gente tinha um hospital lá no interior, tinha um médico que gostava de fazer umas cirurgias de nariz. E eu já, na época de científico, ele não tinha ninguém para ajudar lá, quando eu ia de férias, ajudava. Então, esse médico era Dr. Hélio Cipriano de Souza. Qual era o interior de vocês? Do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Alexandria. Nossa. Certo? Aí lá eu comecei a entrar nas cirurgias com ele e já fui direcionado desde o começo para fazer cirurgia plástica. Tanto que eu digo às vezes que eu, como médico, eu sou até um mau médico, porque eu me dirigi muito para a cirurgia plástica só e deixei as outras áreas que não tinham muito interesse de imediato. Então aí eu comecei de lá. Eu me formei aqui em Recife em 1975 na UPE, que era a antiga Ciências Médicas, na turma de 25 anos, turma da qual eu tive a honra de ser orador. E a partir daí eu comecei a acompanhar as cirurgias de Dr. Perseu Lemos, no Hospital Santa Amaro. E foi lá onde eu fiz a minha residência. Inclusive, eu tenho a honra de ter sido o primeiro residente de cirurgia plástica formado aqui em Recife. Outros residentes estiveram daqui, mas foram formados em outros serviços do Sul, com Pitangui, ou com o Dr. Sperli em São Paulo, vários outros, entendeu? Defeito da face. Então, eu fiz aqui. E comecei minha carreira de cirurgião aqui. Fiz a parte de cirurgia geral e depois o estágio em cirurgia plástica, onde eu sou sócio titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Comecei auxiliando vários outros cirurgiões, eu era de fora, não tinha nenhum conhecimento aqui, então devagarinho eu fui galgando essas posições. Eu gostei sempre muito de cirurgia reparadora, de traumas. E eu fiz parte de um grupo no Hospital Santa Joana, isso há muitos anos atrás, e que tinham 8 cirurgiões. Eu era o cirurgião mais jovem. E o pessoal mais velho, quando era fim de semana, ninguém queria atender as urgências na escala. Então, sempre fui atendendo e daí eu comecei a formar a minha clientela. Uma criança que levava um corte pequeno, depois a mãe dele ia lá no meu consultório para fazer os curativos e dizia, o senhor também faz uma plástica de mama ou de barriga? E daí eu fui começando. E também traumas grandes de face, destruição completa de face, de rosto, nariz, tudo, entendeu? Então, dentro daí, eu comecei a ser creditado, já que eu não tinha nenhuma, vamos dizer assim, o cirurgião... Padrinho, né? Nenhum padrinho, e você tem que ter sempre uma amostra. Entendi, tem que ter um número. Ter uma vitrine. Você E tem você uma que não era vitrine para daqui, mostrar né? seu trabalho, entendeu? E foi aí onde eu comecei a mostrar meu trabalho e graças a Deus, até hoje, ainda estou operando aí praticamente todos os dias. Arrasou. Maravilha. E a parte de reconstrução que você começou, ainda é a parte que você mais gosta? Ou você Gosto foi mudando? bastante, mas hoje, devido ao uso graças a Deus, devido ao uso do cinto de segurança, os traumas têm sido bem menores, entendeu? Mas eu fui responsável aqui, durante uns 20 anos, eu ficava praticamente de sobreaviso todo dia, o dia todo, para o Hospital Santa Joana. E atendi muita gente, não é muito incomum, às vezes eu chego num lugar e a pessoa diz, o senhor me operou de um trauma, eu nem me lembro, porque foram tantas pessoas que a gente termina esquecendo, entendeu?
a gente vê assim, né? Não, tá, ele é chique, famoso, autoridade no assunto e não sabe o que a pessoa Lógico, passou. Você todo não mundo- sabe o que é o caminho. Todo mundo tem seu caminho, É tem seu verdade. racho, leva seu peso, entendeu? Tem seus calos, suas marcas. Né? É verdade. Me fala uma coisa, assim, você se destacou mais em face mesmo, né? Não é conta nem desse- por isso, é porque eu gosto mais de face, De face. entendeu? O que é que mudou na cirurgia plástica lá da década de 80, 90 para hoje? Eu digo até que a cirurgia plástica de hoje, na parte de face, está até voltando a 1800. Certo? As técnicas mais simples, técnicas que passou, onde a gente fazia ressecção de pele e tracionava o músculo sem grande deslocamento. O pessoal tinha muito medo, pelo desconhecimento da anatomia, de fazer descolamentos grandes para não fazer lesões neurológicas, entendeu? Nervosas. Então, isso aí, certo? Fez com que hoje a gente tenha voltado muito ao deep neck, certo? Deep plan de face. São cirurgias onde o descolamento é mínimo. Então, essa história de deep plan, deep neck é uma coisa... É muito antiga, Olha entendeu? aí, As pessoal. pessoas usam o nome como se debaixo fosse... do sol não tem nada novo, apenas o nome em inglês, entendeu? Exatamente. Certo? O pessoal inventa uma coisa que já tinha muito tempo em português e batiza com o nome estrangeiro e todo mundo vai achar que é uma coisa novíssima, que é super moderna. Aí E vem que sobre a cirurgia da face, a gente falando de homem, homem também procura? O seu público é mais homem ou mulher para fazer cirurgia de O face? público ainda é mais de mulher, mas sempre procurou homem. Se você olhar direitinho, às vezes ele é mais vaidoso do que a mulher. Até porque o desejo dele é uma ordem. Ou seja, a mulher às vezes quer operar, mas ela não dispõe do recurso financeiro para fazer. E o homem, quando diz, não, eu quero fazer, ele faz na mesma hora, porque isso aí não é nenhum empecilho para ele. E eu acho que a personalidade do homem, né? Quando ele decide, acho que quando ele vai lhe procurar, eu acho que ele também não está em dúvida. Ele vai porque ele quer. Eu acho que é a mesma coisa que a gente vê na dermatologia. A mulher, às vezes, a gente vai, ela pensa, não, deixa eu ver. Não só a questão financeira, mas também, às vezes, por dúvida, por insegurança. O homem, quando ele chega... Se ele quer, ele faz na hora. A maioria dos homens, eles vão e fazem na hora. Eu percebo que até o atendimento para o homem eu tenho que mudar meu posicionamento, né? Esse meu jeito mais brincalhão e mais assim, mais comunicativo no homem, eu tenho que ser mais pragmática, mais prática, mais direta ao ponto, senão, porque ele já quer, né? Ele já está decidido. O homem Quando já ele chega vai. decidido, Quando ele entendeu? vai. E é um paciente também que dá menos trabalho no pós-operatório, entendeu? Dá muito menos trabalho do que a mulher. A mulher é cheia de interrogações, sempre tem dúvida disso, daquilo. O homem não, ele é muito direto. Eu acho que ele é muito prático, né? E ele aceita, vai ter isso, aí ele tá certo. A mulher, às vezes, mesmo tendo o que já foi avisado, acho que ela ainda fica, às vezes, insegura, né? E Aí os fica- padrões também de beleza hoje exigem do homem uma posição que ele fique, tem uma aparência melhor, tanto para negócio como até nas redes sociais de tudo, entendeu? O cara se sente às vezes inferiorizado por não ter uma aparência tão boa e sabe que tem uma coisa que pode melhorar tanto na dermatologia como na cirurgia plástica, na odontologia, na oftalmologia, então tudo recurso que pode fazer no sentido de melhorar a aparência facial deles. Entendi. E na face, você gosta mais de operar face mesmo ou sua paixão é nariz? Ouvi dizer aí que Eu você gosto amava muito o de nariz. fazer nariz, entendeu? Então eu já fiz na minha vida, eu acho que mais de 4.000 narizes. Não. O que não é muita coisa para 50 anos. Eu tenho uns 45 de prática, pelo menos uns 100 narizes por ano dá pra gente fazer. Meu Deus, é muito nariz. Muito então tem nariz, muito nariz aqui em Recife, ó, com a assinatura. Olha, tem um cirurgião americano que ele operava muito nariz, o Sharon Astor, e ele dizia o seguinte: eu já operei na minha vida para mais de 10.000 narizes. Eles todos bons, eles gostei de uns 5. Nossa. Tu tá sempre querendo o A melhor. gente sempre quer É mais. porque, eu digo até meus pacientes, o cirurgião plástico, ele é exigente, né? Ele é exigente com ele. Às vezes o paciente chega e fala, não, eu fiz minha plástica, mas ficou um defeitinho. Se você falou pro cirurgião, porque se você falar, ele vai enlouquecer. Porque o cirurgião plástico, ele preza por aquela perfeição mais do que qualquer outra Às vezes pessoa. até a gente nota, mas o paciente está tão satisfeito que você até prefere não dizer nada, entendeu? Mas quando é uma coisa que é mais gritante, que passa pela análise do público, aí até não só o resultado para o paciente, mas a análise da sua pessoa para o público, aí fica um pouco comprometido, né? A gente às vezes está vendo agora uma discussão em rede social de alguns cirurgiões dizendo que não é indicado fazer bioestimuladores, fios, porque isso pode atrapalhar na cirurgia de face. Você sente que isso é um grande problema ou é só uma cirurgia mais difícil e dá para fazer?
Não, eu acho que é uma coisa que auxilia a gente, entendeu? Olha aí, viu? Eu acho que auxilia, porque esse é um procedimento que é feito antes da cirurgia. Então, o estímulo do paciente de querer uma coisa definitiva, que seria, no caso, a cirurgia, certo? É levado por esses procedimentos ancilares. Para você ver que as especialidades, elas caminham juntas, né? A gente sempre teve muito junto o dermatologista do cirurgião plástico, tanto antes, preparando a pele do paciente, como depois, para acompanhar, para manutenção e tudo. Sabe a gente vê hoje a qualidade da pele das pacientes, certo? E dos pacientes homens também, são outros, completamente diferentes do que a gente tinha 20 anos atrás. Você vê as peles são mais bem cuidadas. Às vezes ia para o congresso fora daqui e chegava o pessoal do Sul mostrar o caso daquelas mulheres, realmente elas são mais bonitas que as daqui, certo? Aí a gente mostrava, ficava até o resultado bonito, mas não realçava, a pele não realçava. Mas hoje não, hoje a gente tem essa igualdade, entendeu? Mostrar os resultados pau a pau com o que eles mostram lá. A gente se cuida mais. Muito mais, né? E aqui o sol, né? A gente começou a usar protetor solar também, né? Eu acho começou a usar protetor, cuidar da pele. Né? Esses cuidados são muito importantes. E para preparo de cirurgia também, entendeu? Não resta dúvida. Que bom, então, olha, então quer dizer que não piora a gente fazer, né? Amei. Você isso aí. Muito pelo contrário, ajuda muito, entendeu? Já ganhei esse podcast, podia parar aqui. Você usar, vamos dizer, a gente ajeita o pano, tira as dobras dele, tudo, mas a qualidade do pano, no caso a pele, só quem sabe dar é vocês. E assim, a gente sabe onde está colocando as coisas, né? Sem querer, sem falsa modéstia, mas a gente sabe onde colocar cada coisa na pele. Não vai atrapalhar. Eu até acredito que pode dificultar um pouco mais, mas nada que um cirurgião experiente e habilidoso não consiga resolver. Sabe uma dúvida que eu tenho? Não é uma dúvida que eu tenho, é que eu sinto que as pessoas precisam ser esclarecidas. Qual é aquele momento crucial que a gente tem que dizer assim, olhe, eu não consigo mais te ajudar tanto. A partir de agora, eu preciso que meu amigo cirurgião plástico te ajude para depois você voltar para mim. Falando de face, falando de homens também, né? Assim, os meninos são mais conservadores, são decididos, mas são mais conservadores, têm medo de cirurgia, têm medo de ficar artificial. Qual é o timing, assim, que eu digo assim, olha, aqui eu não consigo mais ir, meu ultrassom microfocado não vai te ajudar tanto. Aqui eu vou precisar realmente de um tratamento com um cirurgião plástico. Esse tempo, quem sabe é vocês. A gente é... Quem sabe. Porque você fez as armas que vocês usam, sabe até onde ela pode atingir, entendeu? Não, tem uma hora que aquilo ali não vai dar mais efeito, aí tem que partir para outro. E também vai ter uma hora que o cirurgião plástico também vai dizer, aqui não adianta mais a gente fazer mais nada, o resultado vai ser desse tamanho, pequeno, ou não vai ser nada, ou vai ser grande. Essa conversa com o paciente, o tete-a-tete, é que vai determinar, inclusive, a satisfação dele depois. Eu digo sempre que é muito importante você prometer pouco. Menos do que o que você possa dar. Total. Você vai ter sempre o paciente satisfeito. Você estava fazendo a pergunta para ele, mas eu estava pensando, acho que essa pergunta é para a gente sabe mesmo. Que eu queria... Sabe por quê? Eu indico ele para o plástico, assim, o paciente quando chega, quando ele quer resultados irreais que a gente não pode dar. Principalmente na questão da flacidez. Então, quando ele chega, ele puxa o rosto e diz, eu quero esse resultado aqui. Eu digo, isso aí é com cirurgia plástica. A gente pode melhorar até aqui. Se você quiser isso, é com cirurgião plástico. Alguns vão dizer, realmente que eu quero cirurgia plástica. Mas alguns vão dizer também, não, mas eu tenho medo ainda da cirurgia plástica. Eu prefiro melhorar um pouco do que já ir para uma cirurgia plástica. Aí eu concordo, eu acho que a gente acaba meio que dizendo... Eu entendi. Quando eu perguntei, eu pensei assim, quais são alguns sinais? Por exemplo, assim, vocês gostam muito de ver pescoço, né? Uns amigos meus cirurgião plástico assim, amiga, esse pescoço não é teu mais não, esse pescoço já é meu. O primeiro sinal que aparece no rosto logo são as pálpebras, né? Em primeiro lugar, as pálpebras, é o que chama mais atenção. Aí então, depois vem o pescoço, entendeu? Então, assim, que se você pensar, as pessoas muitas vezes elas começam a fazer cirurgia de pálpebra. Às vezes até uns 40, né? Você já começa, né, a fazer uma cirurgia. Como cirurgia de envelhecimento, né? Outra cirurgia não, que é uma malformação assim, não vou dizer que seja doença, mas um nariz feio, uma coisa inestética. É inestética, entendeu? Assim, às vezes uma perda, um jaw. Assim, às vezes eu confesso que eu fico na dúvida. Sabe? Porque a gente também não pode prometer.
Não pode Né, não prometer posso. e a gente sabe até onde pode ir, né? E assim, Você eu olha acho para um paciente, você vai dizer, vou ter tal resultado. acho até que é antiético, né? A gente prometer um resultado que a gente não sabe se vai entregar. A gente, eu acho que... As redes sociais hoje têm influenciado muito nessa expectativa do paciente. Eles esperarem sempre um resultado melhor, porque o cirurgião ou a dermatologista não vai botar um resultado ruim. Claro. Vai botar os melhores. E a expectativa do paciente é essa. Outra coisa também que eu gostaria de falar é a invasão das especialidades da gente, que todo mundo é contra. Eu sou a favor, certo? Eu acho que ou o odontólogo, o dentista que queira entrar nas áreas, ou o dermatologista que queira operar, ou o otorrino que queira operar nariz, o oftalmo que queira operar pálpebra, eles têm que ser treinados para isso. A gente não pode ser contra, tem que ensinar a eles. Quem sabe, ensinar a quem não sabe. Isso é o que a natureza diz a gente. A humanidade evoluiu em cima desse ensino. Então, esse ensino ele tem que ser propagado, tem que passar de uns para os outros. O que a gente não pode é deixar que as pessoas tenham mal prática por não terem aprendido. Então, o aspecto de ensinar é fundamental, seja quem for, desde que essa pessoa tenha habilitação para aprender. Isso. E a procura disso, né? Não fazer de qualquer jeito. Lógico. Ir para o ensino conseguir, né? Chegar no que... É muito nobre, é uma outra forma de olhar contra tudo e contra todos, viu? Porque... Mas eu, quando entrei na faculdade, eu não sabia de nada, né? Pois nem a gente... Né? Então, todos têm o direito de aprender. De aprender, e a gente tem a obrigação de ensinar, né? Desde e aprender com o outro. aprender certo. Exatamente, é melhor aprender certo e proteger o paciente, né? Porque o que está em jogo não é o que o paciente vai lhe dar financeiramente, entendeu? O que está em jogo é o que a gente pode dar ao paciente, seja lá quem for. A gente tem que dar e entregar sempre o melhor. E proteger o paciente. Proteger o paciente. Muito bom. E falando no homem, o que é que ele mais lhe procura na cirurgia plástica, no seu consultório? Primeiro é pálpebra, depois nariz, entendeu? Cirurgia de face também. Queixa do pescoço, vai botar a gravata, aqui dá um couro muito grande, atrapalhando, aí quer fazer uma cirurgia para o contorno cervical. Entendi. Até porque como você é focado em rosto, né? Eu acho que acaba indo a parte de baixo, lipo, você não faz. Eu faço todas as cirurgias, só não faço cabelo. Entendeu? Que pena. Marcela, tu sabe, né? Que ela é a rainha do cabelo. Ela só quer falar de cabelo. Ela vai rodar aqui e vai falar de cabelo. Vai chegar no cabelo. Por isso que eu puxei. Eu sabia eu já tinha lhe entrevistado naquela vez, você falou. O conflito de interesse dela, né? É engraçado, cirurgião plástico, às vezes muito... Não sei se durante a residência, né? Não tem muita parte de cabelo, né? Você vê vários que não fazem essa área. É porque é uma área muito cansativa. São cirurgias longas, você sabe, né? Eu acho que acaba... As pessoas acabam se dedicando mais a isso. Às vezes quem faz cabelo acaba fazendo só essa parte. E apesar de não parecer, tem uma curva de aprendizado muito grande para fazer cabelo, entendeu? Posicionamento, o cabelo, sentido de fio, um monte de coisa que eu não faço, mas já sabe, já né? ouvi falar. Sabe, eles sabem. Sempre tem alguma coisa, né? Vai no congresso, uma aula dessa, acaba ouvindo alguém, conhecendo alguém que faz. Sou eu e Chicó. Eu não sei como é que é, mas só sei que é assim. Leão, voltando para esse assunto do homem mesmo, conta aí, assim, a história, como é que ele chega, ele vai motivado pela mulher, a gente quer incentivar os homens a irem, sabe? A procurarem você, a procurar a gente, às vezes a gente percebe que eles são meio tímidos, né? Eu tenho um paciente que ele disse que fez botox comigo, e aí eu fico brincando com eles, eu falei, não conta pra ninguém não, eu digo brincando. Aí ele fez, já contei a todo mundo, criaram até um grupo, o Botox de fulano. E nesse grupo ele diz que fala de tudo hoje, menos de botox. Né? Então, como é que é a história do homem? Como é que ele chega lá, que te procura? Mais por conta de, geralmente, a maioria das vezes, de uma separação, entendeu? Aí o cara achou que a mulher arranjou outro, ele tem deixou ele porque ele era feio. Outro, entendeu? Aí ou então porque ele quer impressionar uma menina mais nova. E assim vai. Eu me lembro de uma história curiosa, uma vez numa urgência. Eu estava no Santa Joana quando chegou um casal para ser atendido. A mulher com algumas joias e o cara também, todos os dois tinham sido vítimas de um acidente de trânsito. E quando chega a mulher do cara atendido e a que estava com ele que sofreu o acidente era uma amante. Eu só vi ela dizendo, tira meu colar, tira não sei o quê. Aquela confusão foi um buruçu danado, entendeu? 50 anos de história. É engraçado, eu tenho um público de muito homem por causa do cabelo.
Então, muitas vezes ele vai porque com queixa de calvície, né? E muitas vezes vão só. Às vezes vai com a mulher, mas muitas vezes eles vão só mesmo. Aí depois, no meio da história do tratamento de calvície, às vezes eles também querem fazer um botox, um bioestímulo, né? Eles não são muito de preenchimento, mas eles, né, depois que estão lá, começam a ter confiança, a tratar o cabelo, muitos querem para a parte da estética facial, né? Geralmente a mulher tem mais ciúme do homem fazer a estética do que o homem tem da mulher. Você pode prestar atenção. Quando mas vai acompanhando e já fica cheio de interrogação, entendeu? Mas eu percebo muito isso também, sabia? Elas disseram, vou trazer meu marido aqui. E às vezes eles chegam acompanhados, reclamam de uma outra coisa, né? Eu faço muita doença dermatológica também, reclamam de alguma coisa e aí... Encaixa. Não, sabe? Depois eu falo. Ela vai, fulano, tu não estava falando que queria, né? Não. Aí eu faço, depois ele pode vir só, se ele se sentir à vontade, e ele já acabou indo. Acho que às vezes ele... quando vai acompanhada do homem, certo? Geralmente é mais só para regular a parte de honorário. Financeira. Aí vai a primeira vez, aí você dá um valor, aí na segunda vez vem o marido com a mulher. E eu digo, não adianta, porque a mulher sabe chorar muito mais do que o homem. Aí o cara vem querendo achar que ainda pode abaixar um pouquinho mais. Hoje em dia, você não recebe mais quase representante no seu consultório, não é? Eu? Sim. Recebo alguns. Mas antigamente era um monte, não era? Era. Porque o cara fazia propaganda do medicamento e você prescrevia o medicamento. Hoje em dia não precisa mais. Porque quem chega pedindo o medicamento é o paciente. Na tecnologia é a mesma coisa. Doutor, o senhor vai fazer isso, entendeu? Ah, entendi. Isso encarece um bocado e tá aprovado. Nos congressos, o Renuvis, o Retrecho que se vende aí, que antigamente tava gente, filas e filas, você já não vê quase ninguém. O movimento de venda é pequeno, porque o resultado é muito pequenininho, entendeu? Em cima de um agregado de valor muito grande. Muito alto, muito né? Alto, é. Eu falo isso para meus pacientes, converso com meus residentes, com meus colegas, que a gente sente uma pressão, o médico, para comprar tal tecnologia, que é uma tecnologia que está na trend, entendeu? Que está na moda, e que não é assim. Né? Que você tem que comprar o que você conhece, o que você confia. E às vezes é aquela mesma tecnologia com outro nome que está na moda e o paciente liga querendo fazer aquele determinado tipo de tecnologia com aquele nome. E isso é muito mutável, porque essas tecnologias, por elas não terem, assim, vamos dizer, um embasamento muito grande, todo ano você está vendo modificação. Entendeu? Tem um modelo novo, tem isso, o laser está não sei o quê, é outro modelo. Então, o ideal não é nem a gente comprar. É o sistema de você fazer aluguéis, ou então ter um grupo grande para poder usar aquele aparelho, já que o dispêndio é muito grande. Até para o paciente também. Uma ponteira de um Renúvio, para se usar hoje, é 15, 20 mil reais só para usar a ponteira. Fora o aparelho que tem o custo dele, que a pessoa tem que tirar também. O consumível e tudo. E o nível da gente aqui, financeiro, não é igual ao que é no Sul, por exemplo. Não, mas é verdade. A mesma coisa é o produto. Então, assim, eu tenho procurado me posicionar com os meus resultados, com a coisa que eu acredito, e não com a tecnologia fulana de tal, que a marca X está investindo não sei quanto para uma influencer divulgar, né? Então, assim, entregue resultado com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com o que você confia, né? E independente do nome. Que aí, de repente, a gente fala o nome fulano, o nome da tecnologia... E não tem uma pessoa por trás, né? E não tem uma pessoa por trás. Que é o mais importante. É isso mesmo. Eu digo que o camarada é um bom zagueiro no futebol, certo? Ele vai jogar bem na defesa. Se ele for para o ataque, é diferente. Então, se você tem aquelas armas para ir trabalha bem com aquilo, porque você vai modificar o sistema seu que está dando certo. É isso mesmo. E é aquilo que o Leão falou no começo. A tendência é a gente fazer o quê? Voltar para o básico, voltar para o que funciona, né? Voltar para os grandes mestres, a cirurgia descrita há não sei quantos anos. O simples é o que funciona. Eu estava lendo isso teve uma hoje. época de um excesso, não foi? Até na dermatologia, né? De excesso de coisa, de excesso de... Agora a gente está na questão do aquele quiet luxury, que está bem, sem a pessoa notar muitas coisas, né? Então acho que é isso, a gente voltar para o bom, para o certo. Lembrar do skincare também, nessa parte de dermatologia, né? Não ficar só nos procedimentos, né? Tratar a pele, né? Fazer uma coisa mais tranquila, um bioestímulo, nada sem muito modificar muito o rosto, pelo menos na dermatologia que a gente quer. Essa demonização facial que aconteceu aí. Por quê?
exatamente por aquilo que eu falei. Os profissionais não foram orientados corretamente. Então, cada um quisesse fazer mais do que o outro. Se tivesse tido uma orientação correta, em vez de isolar algumas pessoas, a coisa não tinha se queimado. E no fim disso tudo, quando a gente espreme e fica o bagaço mesmo, o que sobra é a parte boa. Lógico que aí essas outras coisas de mau resultado, de sequela, tudinho, elas diluem com o aprendizado que você vai tendo no dia a dia. Com aquilo ali. A gente está falando de homem, a gente está falando de face e corpo, corporal. Quais são os procedimentos corporais que os homens procuram? Eles fazem o que mulher faz, lipo, abdominoplastia? Me diz aí o que é mais comum. O mais comum é a lipoaspiração. Até porque a cirurgia de dermolipectomia abdominal em homem é uma cirurgia de risco. O homem ele tem uma respiração muito mais torácica, certo? Do que a mulher. Aliás, muito mais abdominal do que a mulher. Eu não sabia. Também não sabia, não. Então, a mulher, por conta da gravidez, com o passar dos anos, vamos dizer assim, a espécie se modificou. A mulher engravida, ela respira bem normal. O homem não. O homem, se você der qualquer apertozinho, ele respira mal, porque o diafragma comprime o pulmão e essa expansão pulmonar já fica diminuída. Então, se você fizer uma cirurgia no homem e apertar muito, fechar muito a diástase dele, ele não vai respirar, vai ter insuficiência respiratória, cardíaca e pode levar até a morte. Existem alguns casos disso. Então, deixa eu traduzir do Medicaid para o nosso público entender. As mulheres, como são evoluídas, somos superiores aos homens, a gente respira mais aqui em cima, ó. Porque, no coração. Né? No tórax. Porque a gente engravida, tal, a gente tem uma respiração mais superior, mais torácica. E quando o abdômen é operado, a gente está acostumada a respirar mais aqui em cima e tá tudo bem. A gente, o homem tem uma respiração aqui mais embaixo, feito um sapinho aqui, mais abdominal. E aí, o que o doutor Leão está dizendo é que nos homens, a cirurgia de abdominoplastia, que é a plástica de abdômen, pode complicar por conta desse padrão respiratório, não é isso? Inclusive porque o abdômen do homem, a gordura dele é muito mais visceral. Você pegar um abdômen do homem, você vai pegar aqui quase não ter couro nenhum, pele nenhuma para pegar. A gordura é mais dentro. Então, na hora que você joga isso tudo para dentro, ele sobe e o diafragma eleva a cúpula e faz com que a distensão do pulmão não se faça direito. Aí entra insuficiência respiratória. Uma coisa da natureza mesmo. A gente é mais, né, aquela coisa mais a gordura do formato, do violão, e da a gestação, gordurinha. Né? E a própria gestação fez com que o DNA do XX, né, já nascesse assim. Interessante, eu não sabia isso nunca. Nunca. Engraçado que eu conheço poucos homens que fizeram abdominoplastia, a plástica de abdômen, e eles reclamam da cicatriz. A cicatriz mais verticalizada. Agora eu tô sabendo por quê. Mais um pouco. E outra coisa, o número aumentou mais agora depois das cirurgias de gastroplastia. Aí realmente há uma sobra de pele grande, com perdas ponderais de 40, 50, até 80 quilos, eu já vi. Aí sobra pele para tudo que é lugar. Aí você tira com facilidade. Mas quando tem uma distensão abdominal grande, é ruim. Eu já vi homens assim que emagreceram muito. E a cicatriz, tipo, embaixo da mama do peito. É porque a flacidez era muito grande e bota uma cicatriz aqui em cima ao invés de embaixo? Ou normalmente tirar, que tem em cima, é porque tem a mama cai também. Você tira, tem homem que quando perde peso fica parecendo uma mama de uma mulher que teve 7, 8 filhos, entendeu? Aquela mama lá embaixo. Aí fez ali. Aí tem que fazer a cicatriz para poder levar e tirar o excesso de pele. Tá. E ele deve também ter uma cicatriz embaixo. Como se fosse uma cirurgia de mama em mulher, só que a mulher tem a queda da mama para esconder e alguns outros detalhes, né? Entendi, porque não vai ter o silicone para esconder da mulher. Entendi. Pode... Perfeito. Eu queria agradecer. Queria que você compartilhasse com nossa audiência como é que as pessoas lhe encontram, qual é o seu Instagram. Fale também do seu programa de TV, que a gente teve a honra de participar. Fala aí. No meu Instagram, Manuel Emílio Leão, vocês vão achar tudo isso, onde é o programa de TV, certo? E para mim foi um prazer enorme poder estar aqui com vocês e espero poder ter ajudado em alguma coisa e aumentar a sua audiência. Com certeza. Foi maravilhoso. Muito obrigada, Leão. Então, para me achar nas redes sociais, doutora Marcela Araújo Dermato, Marcela com 2 L's. E eu, @Lígia Pessoa de Melo e @Dermacast. Siga, compartilhe e até a próxima.